Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, na comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Percorremos os dias do Natal e hoje o domingo propõe-nos a celebração da festa do batismo do Senhor, como que para encerrar verdadeiramente todo este ciclo de manifestação, de revelação, em que Deus, por Jesus Cristo, seu Filho, se manifesta a todos e a cada um. Afinal, falaram os pastores, falaram os magos, mas faltava falar Deus. E hoje, o domingo do batismo do Senhor deixa-nos com aquilo que Deus diz no presépio de Belém, como no abrir da vida pública de Jesus, na hora em que todo o anúncio do amor do Pai, da alegria e da verdade do Pai, se torna salvação para todos e cada um. Recolhamos-nos estes instantes breves, peçamos perdão dos pecados, das faltas que povoam a nossa vida. Confiemos-nos à misericórdia e à bondade de Deus. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei-nos. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós, Jesus Santo, só vós, Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, que proclamastes solenemente a Cristo como vosso amado Filho, quando era batizado nas águas do Rio Jordão, e o Espírito Santo descia sobre ele, concedei-nos, vossos filhos adotivos, que renascidos pela água e pelo Espírito Santo, possamos permanecer sempre no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é vosso Filho e é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Diz o Senhor: Eis o meu servo, a quem eu protejo, o meu eleito, enlevo da minha alma. Sobre ele fiz repousar o meu espírito, para que leve a justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz, nem se fará ouvir nas praças, não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega. Proclamará fielmente a justiça. Não desfalecerá nem desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na terra, a doutrina que as ilhas longínquas esperam. Fui eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça. Tomei-te pela mão, formei-te e fiz-te a aliança do povo e a luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas,
Palavra do Senhor. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Dai ao Senhor a glória e o poder. Dai ao Senhor glória no seu nome. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens. O Senhor paira na vastidão das águas. A voz do Senhor é poderosa, ela é majestosa. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão. No seu templo todos clamam glória. Sobre as águas do dilúvio senta-se o Senhor. O Senhor senta-se como Rei eterno. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Na verdade, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça é-lhe agradável. Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio,
porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, segundo São Marcos. Glória a vós. Naquele tempo, João começou a pregar, dizendo: vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo na água, mas ele batizar-vos-á no Espírito Santo. Ora, aconteceu que naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Ao subir da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito, como uma pomba, descer sobre ele. Dos céus ouviu-se uma voz que disse: Tu és o meu Filho muito amado, em ti eu pus todo o meu enlevo. Palavra da salvação. Glória a vós. Deixamos para trás o tempo sempre maravilhoso do Natal. Esses dias diferentes em que todos os anos, na liturgia da Igreja, procuramos escutar atenta e alegremente essas páginas dos Evangelhos da infância de Jesus que nos levam precisamente aos diversos lugares onde o olhar do menino toca todos e cada um dos que se aproximam. Entramos num novo ano civil, dimensionados pela alegria do Natal. Celebramos, faz hoje 8 dias, a hora da Epifania do Senhor, essa grande manifestação de Deus, assumida diante de seu Filho Jesus Cristo. Por ele, a manifestação de Deus aconteceu e acontece. Foi assim, diante de pastores que, acordados dos seus sonos, foram a toda a pressa a Belém e contaram, falaram tudo o que lhes tinha sido dito e anunciado acerca daquele menino. Foi assim, através dos magos, que representam no presépio os povos de toda a terra. Ouvíamos no domingo passado tudo o que terão contado sobre avanços, recuos,
momentos em que viram a estrela e outros em que a perderam de vista, mas não desistiram de poder voltar a vê-la. É assim hoje, diante de João Batista. E por isso hoje termina verdadeiramente este tempo do Natal na liturgia da Igreja. Não sou digno de me inclinar para lhe desatar as correias das sandálias. Eu batizo-vos na água, mas é Ele quem vos batizará no Espírito Santo. Toda esta hora grande da manifestação de Deus, que vem do coração de Nossa Senhora aos sonhos de José, da corrida dos pastores, ao caminhar cadenciado dos magos, à expressão comovida de João. Faltava a voz da Igreja, que hoje foi confiada a Pedro, quando naquela segunda leitura que aqui ouvimos, do livro dos Atos dos Apóstolos, apresentou Jesus, falou dele em casa do Cornélio e apresenta-o como um ungido do Pai, como aquele que traz consigo este olhar profundo e amigo de Deus e todo o gesto de salvação que abençoa e liberta quem se coloca diante dele. Pedro tomou realmente a palavra na casa do Cornélio, diante daqueles que lá estavam, e falou daquilo que ele próprio acreditava depois de lhe ter sido revelado. E foi-lhe revelado por Jesus, é certo, embora diante dele o Pedro nem sempre tivesse logo percebido e conseguido acolher o que lhe estava a ser dado. Mas foi na hora do Espírito que o Pedro com os outros se rende. E agora sim, anuncia não uma palavra à solta, mas a convicção que lhe vai no coração. Deus revela-se na missão salvadora de Jesus Cristo. Assim, o Pai quis confiar ao seu próprio Filho. E daí que o Pedro comece toda uma apresentação concreta de Jesus centrado na fonte, no olhar e no amor do Pai. Falar de Jesus é falar do Pai. Falar do Pai é centrar-se em Jesus. Deus não faz acepção de pessoas. Diz o Pedro logo à cabeça daquilo que vai apresentar como manifestação de Deus. Deus não faz a separação dos bons para um lado, dos maus para o outro, para ficar com os bons e condenar os maus. Não. Para Deus, todos podem vir a ser bons, desde que aceitem converter-se, desde que aceitem assumir toda uma outra atitude e toda uma outra postura desligada das mentiras, dos ódios, das violências, das desconfianças, dos rancores, das invejas, dos ciúmes. Deus não faz acepção de pessoas. O que quer é que todos se salvem, que todos se tornem eco permanente da bondade e do amor ao de cima da terra. O Pedro continua: quem teme a Deus e pratica a justiça agrada a Deus. E este temer a Deus não é ter medo de Deus, é pô-lo em primeiro lugar. Quem põe Deus em primeiro lugar, no mundo dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas palavras,
das suas atitudes e pratica a justiça, agrada a Deus, pode não ir tanto ao templo como outros vão, mas se no lugar onde vive, onde atua, por onde passa, semeia a justiça, a bondade, a paciência, a humildade, a verdade e a comunhão, Deus alegra-se diante desse ou dessa. Refere o Pedro, tudo começou na Galileia, terra de gentios, de gente que os judeus não gostavam, esses que não iam ao templo, esses que não cumpriam a regra, a norma, a lei. E tudo começou aí, dessa terra de gentios. Depois do batismo que João pregou, Deus ungiu Jesus com a força do Espírito Santo. E porque ungiu Jesus com a força do Espírito, com a marca do bem e do amor, Jesus passou por onde passou, mas sempre fazendo o bem, curando os oprimidos, não por ser um super-homem, não por ser um esperto ou um inteligente. No seu tempo, o Pedro lá disse, Jesus passou fazendo o bem, curou uns e outros, todos quantos sofriam e estavam doentes, mas porque Deus estava com ele. Em cada olhar de Jesus, em cada tocar de Jesus, em cada abençoar de Jesus, esteve e está o olhar do Pai, o tocar do Pai, o abençoar do Pai. Que bom nós escutarmos isto, ainda nas primeiras horas de um ano novo, ainda nos primeiros dias de todo um ano, mais uma etapa de tempo e de lugares que haveremos de percorrer. Que bom escutarmos isto. Estar com Jesus é estar com o Pai. E não se pode estar com Jesus sem estar com o Pai. E quem está com o Pai está com a fonte do amor. É importante acolhermos esta palavra no nosso íntimo, porque a todo lugar aonde este ano nos envia, se somos dos que acreditamos em Jesus, nós temos de levar o amor, a salvação, a alegria, a paz, a verdade, a justiça, o desejo de libertação que Jesus levou a todo lugar, a toda a parte e em todo o tempo. Então, a Igreja abriu para nós hoje o capítulo 42 de Isaías, que ouvíamos naquela primeira leitura. Sempre uma palavra extraordinária, o primeiro cântico do servo de Yahvé. Figura misteriosa esta, a do servo de Yahvé. Quem foi? Um homem? A humanidade, um povo? Os cristãos da primeira hora da Igreja proclamaram admirados e felizes. Afinal, esse servo de Yahvé, tudo quanto está escrito a respeito dele, nós vimos na pessoa e no agir de Jesus. É Ele. Afinal, é Ele, o servo, o verdadeiro servo de Yahvé. Do menino pobre e humilde que os magos encontraram ao colo de sua mãe, como escutávamos no domingo passado, desse menino pobre e humilde. A liturgia deste domingo convida-nos a ir ao encontro do servo de Yahvé, que apenas traz consigo a proteção e a predileção do Pai, de Deus.
Foi assim que ouvimos. Eis o meu servo, a quem eu protejo, é o enlevo da minha alma. Isto traz o servo consigo a proteção e a predileção de Deus. A sua missão que lhe está confiada, e assim escutámos logo na primeira leitura, não vai ser fácil. Levar a justiça às nações. Meu Deus, quanta injustiça reina por aí. Abrir os olhos dos cegos. E os cegos não são só aqueles que não veem, são também aqueles que não querem ver. Libertar os prisioneiros. Não são só os que estão no cárcere, na prisão, mas aqueles que habitam nas trevas e se tornam prisioneiros da mentira, do ódio, do rancor, das rotinas, das violências, do maldizer, das murmurações e das calúnias. Como é difícil libertar quem se acomodou às trevas e até parece que gosta de viver assim. Então, na primeira leitura, Isaías refere como é que o servo vai realizar esta missão dura, difícil. Lá foi dizendo, primeira coisa, nunca se comportará como os grandes e os poderosos deste mundo. Têm armas próprias que diferem sobre quem quer que seja. O servo não se comportará como os grandes deste mundo. Não gritará, nem levantará a voz por cima de tudo o que os outros dizem, para gritar mais forte e impor as suas vontades. Também não vai destruir o que puder ser consertado. Tudo aquilo que, embora fendido, embora estragado, tenha conserto, o servo não destruirá. Não desanimará perante as dificuldades que tiver diante de si. O desânimo nunca será caminho de resolução, seja do que for. Também não recuará perante dificuldades que apareçam. As dificuldades enfrentam-se, olham-se de frente. Não se põem para trás das costas de qualquer maneira, nem se ultrapassam com fundamentos de menoridade. Afinal, a missão confiada ao servo é difícil, mas Deus garante que lhe estenderá sempre a sua mão, dar-lhe-á a sua força, ou seja, dar-lhe-á o amor, contra o qual ninguém conseguirá resistir. Que bem nos faz ouvir isto. Saber que diante de nós fica alguém que quer abrir caminho de salvação para cada um de nós. Deus com o Pai, homem conosco, que não vai comportar-se como os grandes, nem vai dizer-nos que é esse o melhor comportamento. Que não vai gritar nem levantar a voz, quando tantas vezes nos apetece a nós falar mais alto e impor assim os nossos critérios. Que nos vai ajudar a consertar, a acreditar que em cada pessoa, por muito mal que tenha feito, há sempre uma réstia de esperança em oportunidade de salvação. Há sempre um conserto possível para que não seja rotulado ou rotulada como algo que não preste. Que
Que bom! Olharmos para o menino de Belém, para o servo de Jerusalém e recebermos esta inspiração de nunca desanimar, embora quantas e quantas vezes na vida nos possa apetecer desanimar. Mas não recuar perante dificuldades exige acreditar neste servo como Deus e Salvador. Exige permanecer do lado dele e querer, acima de tudo, ficar com ele. É aqui que abrimos a página do Evangelho de hoje. Somos convidados a seguir Jesus. É um convite, é uma proposta. Ali, nas águas do Rio Jordão, começa o caminho que Jesus vai percorrer. Esse caminho levá-lo à cruz, à morte, mas à ressurreição. Só que Jesus não fará este caminho sozinho. Leva consigo todos aqueles e aquelas que nele queiram acreditar. Jesus não vai sozinho neste caminho. Abre braços e coração, olhar e oportunidade de acolhimento a todos quantos queiram acreditar nele e acompanhá-lo nesta trajetória, neste caminho que se abre e reabre todos os dias. A cruz, o morrer para nós próprios, para viver em Deus, com Deus e por Deus. A sua missão foi realmente, mas continua a ser, dar luz aos cegos e dar luz aos que andam cegos, julgando que tudo estão a ver. Esta é a missão, não do passado, mas de hoje. Diante de cada um de nós, o Senhor estará a dizer: tenho luz para ti. Porque não vês, e muitas vezes porque não queres ver, ela aqui está. Na palavra, na partilha do pão da Eucaristia, no recolhimento de cada momento em que te sentes obrigado a dar uma resposta. Podes dá-la sozinho ou sozinha, ou podes dá-la comigo, dirá o Senhor. A opção é tua, a escolha é tua. A nada te obrigo, mas estou sempre para ti e sempre contigo. Dar a liberdade aos cativos, começando por perceber cada um de nós que o prisioneiro, o cativo, poderemos ser nós mesmos. E somos, de certo, tantas vezes, amarrados a tanta coisa que sabemos que nos faz mal, mas que temos tanta dificuldade em nos separarmos disso mesmo. Proclamar o ano cheio das graças do Senhor. Que ano é este? É cada um dos que já percorremos e é este que estamos a percorrer. Significa o ano cheio das graças do Senhor, a certeza de que podemos contar com Ele. Será Ele a dar amplitude ao nosso sorriso, à nossa alegria. Será Ele a enxugar as nossas lágrimas melhor do que qualquer lenço que usemos para isso. Deixar que seja o Senhor a abrir e a dimensionar a nossa alegria. Deixar que seja o Senhor a enxugar as nossas lágrimas. Isso é proclamar sempre e em todo lugar o ano cheio das graças do Senhor. Nunca sabemos o que nos espera, mas sabemos com quem podemos contar. Isso sim. E se sabemos com quem podemos contar e quem vai
verdadeiramente conosco, passa para segundo lugar a preocupação daquilo que nos espera. Aqueles que Deus interpela e chama, somos nós hoje. O povo que Deus interpela, que Deus chama, que está chamado a seguir Jesus, hoje somos nós. Afinal, como já vos disse, o Natal deixou que os pastores falassem, que os magos falassem. Deixou no silêncio de Maria o acolhimento de tudo o que era revelação e manifestação de Deus, numa atitude profunda de um sim imenso. O Natal deixou que o próprio João Batista falasse, mas deixou para o último lugar o que Deus tinha para dizer. É o meu filho muito amado. É ele, não é outro. Escutai-o. E quem escuta o Filho de Deus e segue o Filho de Deus tem a garantia de estar a percorrer já o ano cheio das graças do Senhor. Convido-vos aqui e os que lá em casa nos acompanham a que guardemos estes momentos breves de silêncio a sério, para nele podermos contextualizar as nossas ações de graças, os nossos louvores e a nossa súplica diante de Deus que tanto nos ama. Acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra? Acreditais em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz, foi ressuscitado pelo Pai, vive no coração de todos nós? Acreditais no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé, fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Apresentemos com humildade, com confiança, a Deus que é Pai, a nossa oração, chegado o domingo do batismo do Senhor. Pela Santa Igreja do Oriente e do Ocidente, pelos ministros do Evangelho e do Batismo, pelas crianças, por seus pais e seus padrinhos, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos catecúmenos jovens e adultos, pelos eleitos, que são o enlevo do Senhor, e pelos grupos cristãos que os acompanham, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que são batizados neste dia ou confirmados pelo Espírito, o dom de Deus,
e pelos que procuram ser fiéis ao seu batismo, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias cristãs, pequenas igrejas em cada lar, pelos que buscam a Deus com retidão e por aqueles que se sentem oprimidos pelo demónio, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós que recebemos o batismo, pelos que estão em graça e paz com Deus e por aqueles que entre nós vivem nas trevas, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Pai Santo, tudo isto vos apresentamos com humildade e confiança, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que é vosso Filho, é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que a Igreja vos oferece ao celebrar a manifestação de Cristo, vosso Filho, para que a oblação dos vossos fiéis se transforme naquele sacrifício perfeito que lavou o mundo de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Nas águas do Rio Jordão, realizastes prodígios admiráveis para manifestar o mistério do novo batismo. Do céu, fizestes ouvir uma voz, para que o mundo acreditasse que o vosso Verbo estava no meio dos homens. Pelo Espírito Santo, que desceu em figura de pomba, consagrastes Cristo, vosso servo, com o óleo da alegria, para que todos o reconhecessem como Messias, enviado a anunciar a boa nova aos pobres. Por isso, com todos os coros do céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando com muita alegria a uma só voz. Santo é santo, 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 Yahvé Sabaoth. O céu e a terra estão cheios da tua glória.
Santo, que desde a origem do mundo tudo fazeis, para nos ajudardes a sermos santos como vós sois santos. Olhai para todos nós aqui reunidos à volta do altar, na alegria do domingo. Enviai o vosso Santo Espírito, para que este pão e este vinho que trouxemos connosco se convertam agora para nós no corpo e no sangue do vosso amado Filho Jesus Cristo, no qual também nós somos vossos filhos. Quando estávamos perdidos, incapazes de nos aproximarmos de vós, destes-nos a maior prova do vosso amor, que foi o vosso Filho, o único justo, a entregar-se em nossas mãos, deixando-se pregar numa cruz. Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra, quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. No anoitecer daquele dia, durante a ceia pascal, a última que com eles celebrou, Jesus tomou o pão em suas mãos, dando graças, o abençoou, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, já quase no fim da ceia, sabendo que ia reconciliar em si todas as coisas pelo sangue derramado na cruz, Jesus tomou um cálice com vinho. De novo vos deu graças ao Pai, entregou-o aos seus discípulos, dizendo-lhes: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Depois disse-lhes ainda: fazei isto em minha memória. Mistério da fé. Celebrando o memorial da Páscoa de Jesus Cristo, enquanto esperamos o dia feliz da sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, Deus fiel e santo, este sacrifício que reconcilia convosco toda a humanidade. Olhai com bondade, Senhor, para esta família na pessoa de todos nós, que chamais hoje aqui à comunhão convosco, na participação do único sacrifício de Cristo, de modo que, pelo poder do Espírito Santo, vencidas todas as divisões e discórdias, sejamos reunidos num só corpo. Conservai-nos unidos uns aos outros, de alma e coração, com o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio. Ajudai-nos a preparar a vinda do vosso reino, até comparecermos diante de vós, santos entre os santos, na morada celeste. Com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, os apóstolos, os mártires, São Pedro, São Paulo, os nossos irmãos defuntos, quantos recomendamos à vossa misericórdia, para que na nova criação, finalmente libertos da corrupção da morte, possamos cantar sem fim o hino de ação de graças de Cristo, vosso Filho, eternamente vivo e glorioso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor Jesus, ousamos dizer, como Ele um dia nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as
Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz nestes dias em que vivemos, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Senhor Jesus, um dia dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Reunidos à volta do mesmo altar, na alegria de vos celebrar à luz da fé, humildemente vos pedimos que não olheis aos pecados que se repetem no dia a dia da nossa vida. Olhai sim à fé da vossa Igreja, que é a fé que nós professamos. Dai-nos a todos, Senhor, o dom da unidade e da paz, tal como vós o quereis. É o que vos pedimos, a vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Oremos. Senhor, que nos alimentais com este dom sagrado, ouvi com bondade as nossas súplicas. Concedei-nos a graça de ouvirmos com fé a palavra do vosso Filho unigênito, para nos chamarmos e sermos realmente vossos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é vosso Filho e é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como nós sabemos, estamos de novo em tempos duros, difíceis, e não sabemos se para o próximo domingo poderemos celebrar presencialmente a Eucaristia ou não. Teremos todos de estar atentos às notícias, aos telejornais, àquilo que realmente nos vai sendo comunicado. Estaremos sempre, por amor, do lado da vida. E por isso, aquilo que é estabelecido nesse sentido, para o bem de todos, é aquilo que de coração aceitamos e acolhemos. De qualquer forma, se não for possível presencialmente celebrar a Eucaristia, transmiti-la-emos, como temos estado a fazer, por estes meios que temos ao nosso alcance, para que possam levar à casa de cada um a hora e o lugar do domingo, do dia do Senhor, permitindo que cada um o viva, o assuma e nele se dimensione para o enfrentar de cada semana, de cada dia, da vida no seu todo. Desejo a todos um santo domingo, uma boa semana. Levemos no coração a palavra que o domingo nos deu. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Sim.